Ao longo da série de Dragon Ball, fomos testemunhas de algumas situações que no começo não pareciam relevantes, mas que acabaram mudando drasticamente o rumo da história, e eu listei algumas dessas situações pra gente ver no vídeo de hoje. Só que antes, deixa o seu like e não esquece de hypar o vídeo pra ajudar. Eu sou o Danilo do canal IAE Nerd Z, e vamos começar. E bom, o fato do ancião Namekusei-jin, que depois se tornaria o novo patriarca, ter destruído os rastreadores, foi sem dúvidas uma jogada inteligente e bem estratégica, já que essa era a única forma que o Freeza tinha de localizar os Namekusei-jins. Porém, como já era de se esperar, um exército tão grande tinha sem dúvidas mais unidades. Embora o Vegeta tenha causado problemas para o Freeza e até roubado as esferas, tenha sido bom motivo para chamar as forças especiais Ginyu. Só que a questão dos rastreadores também teve um peso enorme nessa decisão. Além disso, sem esses aparelhos, eles estavam praticamente perdendo tempo, sem saber aonde deveriam ir. Além disso, como é que eles iriam localizar o traidor do Vegeta? É por isso que essa ação do ancião não só deu mais tempo para os protagonistas, como também acabou forçando o Freeza a trazer as forças Ginyu muito antes do previsto. E o resto da história você já sabe. Os soldados do Freeza humilham o Kuririn, o Gohan e o Vegeta, mas acabam sendo derrotados pelo Goku. Mas e se os rastreadores nunca tivessem sido destruídos? E bom, vamos tentar imaginar como seria. Com os Scouters ainda funcionando, obviamente o Freeza e os seus homens teriam ido para a próxima aldeia. Por outro lado, o Dodoria teria perseguido o Kuririn e o Gohan e conseguido localizá-los. Por mais que eles ocultassem seu Ki, ainda havia o pequeno Dende, que devido à sua inexperiência por ainda ser uma criança, provavelmente não saberia fazer isso. Só que possivelmente o Vegeta ainda iria intervir, para impedir que o Freeza ouvisse a conversa, e destruindo o rastreador do mesmo jeito. Nesse cenário, o Vegeta já estaria ciente de que o Gohan e o Kuririn também estão em Namekusei, só que o Freeza, ao invés de ficar parado pela falta do rastreador, já teria conseguido a sua sexta esfera do dragão, aquela mesma que o Vegeta havia escondido na história original. Muito possivelmente, o Kuririn e o Dende teriam ido até o grande patriarca, só que o Freeza também saberia onde encontrá-lo. Só que nessa versão, o Freeza não teria motivos para demorar, e então chegaria em poucos segundos até o grande patriarca. Só que o Neo também estaria lá, e o poder dele seria suficiente para derrotar todos os soldados, incluindo o Dodoria e também os Zarbon. E então nesse cenário, a luta entre o Neo e o Freeza aconteceria bem mais cedo, só que com o mesmo resultado. No final, o Freeza conseguiria pegar a esfera e já teria a 7, só que como na história original, ele não conseguiria invocar o Porunga. Resumindo, a destruição dos rastreadores mudou completamente a saga do Freeza. Dá até pra imaginar um cenário onde ele teria eliminado o Gohan e os outros, antes mesmo da chegada do Goku. E agora vamos para o próximo ponto. Todos sabemos que a razão pelo qual Gohan aceitou participar do torneio de artes marciais foi porque a Videl acabou descobrindo sua identidade como Grande Saiyaman e o pressionou para participar. Sem isso, dificilmente ele entraria no torneio. Mas e se a Videl nunca tivesse descoberto a sua identidade? Ou se o Gohan fosse mais cuidadoso? Para começar, ele nem ficaria sabendo do torneio e, por consequência, não convidaria o Kuririn, o Piccolo, o Vegeta e os outros. E aqui entra um ponto bem importante. O que aconteceria com Goku? Pelo contexto da cena original, parece que o Goku só ficou sabendo do torneio ao ouvir a conversa entre o Gohan e o Vegeta, e assim tomou a decisão de usar o seu dia na Terra para isso. Nesse cenário alternativo, ele provavelmente entraria em contato do mesmo jeito, mas com o Gohan já em casa, junto com a sua família. E quando esse dia chegasse, nada de importante aconteceria, no máximo uma festa de boas-vindas na Corporação Cápsula, com um grande banquete. Depois de 24 horas, Goku voltaria para o outro mundo, sem nenhum conflito, e mesmo que o Vegeta quisesse lutar, seria apenas uma luta amigável, bem diferente do que aconteceu na história original. Só que temos outra questão, que é o torneio. O Kibito e o Shin ainda participariam, já que eles estavam à procura de guerreiros fortes. Já o Yamu e o Spopovich não conseguiriam energia suficiente. Provavelmente eles voltariam até o Babidi ou fugiriam com medo de terem falhado. E mesmo que o Shin e o Kibito conseguissem encontrar a nave do Babidi, eles seriam facilmente derrotados pelo Dabura, já que não sabiam que ele estava sob o controle do mago. Nesse cenário, o Babidi não teria conseguido energia, já que ele não saberia da existência do Gohan e dos outros guerreiros. Talvez ele mandasse os seus homens fazer um caos na Terra para encontrar guerreiros mais fortes, mas é difícil prever. Resumindo, as palhaçadas do Gohan como Grande Saiyaman e sua falta de cuidado com a identidade acabariam desencadeando tudo, inclusive a destruição da Terra. Outro ponto criticável é o Supremo Kaioshin, onde muitas vezes os guerreiros Z sugeriram soluções lógicas contra o Majin Buu, só que o Shin discordava, como por exemplo, atacar o Babidi e o Dabura antes que eles entrassem na nave, ou permitir que o Gohan eliminasse o Babidi logo de cara. Só que o pior foi se recusar a destruir
destruir a nave por medo de liberar o Majin Buu, sendo que se ele tivesse despertado naquele momento, seria muito mais fraco. Se a nave tivesse sido destruída logo no início, o Buu não seria tão forte. Talvez o Super Saiyajin 2 já fosse o suficiente para derrotá-lo, e mesmo que ele já tivesse absorvido parte do Ki do Gohan, ainda assim, seria mais fraco do que na forma final. De qualquer forma, o Gohan e os outros provavelmente venceriam, não só o Buu, mas também o Babidi e o Dabura. A existência do Majin Vegeta seria improvável, já que com o Buu despertado, o Vegeta talvez nem aceitasse ser controlado. E por fim, vamos para o próximo ponto, que virou até um meme: a Terra sendo salva porque o Gohan teve um filho com a Videl. Como sabemos, para invocar o Super Saiyajin Deus, é necessário 6 Saiyajins de coração puro, e na Terra estavam o Goku, o Gohan, o Goten, o Trunks e o Vegeta, só que faltava mais um. Foi aí que a Videl revelou que estava grávida, permitindo que eles continuassem o ritual. Se o Gohan nunca tivesse se aproximado dela dessa forma, o ritual seria impossível. Nesse cenário, o Bills provavelmente destruiria a Terra, já que não conseguiria encontrar o Super Saiyajin Deus. Sem a Terra não existiria o Freeza Dourado, não existiria o Torneio do Poder e nem o retorno do Trunks do futuro. Ou seja, praticamente todo o Dragon Ball Super acabaria ali. No final das contas, o Gohan e a Videl, sem nem perceber, acabaram salvando o universo inteiro. Deixa aí nos comentários qual desses efeitos borboleta foi o seu favorito. E se você acha que poderia ter sido diferente, ou se tem alguma opinião contrária, pode deixar nos comentários que eu vou ler tudo. Mas sempre mantendo o respeito, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.